Bom, a live de hoje é de um tema muito importante na confeitaria e na panificação sem glúten, né? Que gera muitas dúvidas, principalmente quando se trata de utilizar outros tipos de farinhas, né? Então, nós vamos tratar sobre as farinhas hoje, vamos desvendar um pouco esse mundo das farinhas sem glúten. E eu te convido a participar comigo, tirando suas dúvidas através do chat, tá bom? Bom, então, pra gente começar, eu só queria que você entendesse qual é a importância de conhecer essas farinhas sem glúten, tá bom? As farinhas sem glúten e outras farinhas também, elas são as bases das receitas. Então, são as bases para as receitas de bolos, para as receitas de pães sem glúten. É a partir das farinhas que nós vamos derivar os demais ingredientes daquela receita. Então, a gente vai, por exemplo, uma receita pede 45% de óleo vegetal, vamos supor. De onde é que eu vou tirar esses 45%? Como é que eu vou saber a quantidade de óleo que eu tenho que colocar numa receita? Através da soma das minhas farinhas, que é o 100%. Então, sempre, toda receita é criada a partir das farinhas utilizadas, a partir daquela quantidade. Então, sim, as farinhas são as bases para qualquer receita. As farinhas vão em maiores proporções nas nossas receitas de pães e de bolo sem glúten, tá bom? Então, por isso elas são tão importantes. Porque se a gente erra ali na quantidade, no tipo de farinha, a gente pode ter um resultado final que fique duro, que fique seco, né, esfarelando. Então, conhecê-las é um ponto muito importante para você conseguir fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten, tá? E dentro da panificação e da confeitaria sem glúten, né, dentro desse mundo sem glúten, nós temos uma grande variedade de farinhas. E cada uma com uma característica única. Apesar de nós conseguirmos agrupá-las, né, em diversos grupos, em alguns grupos que nós vamos tratar mais pra frente sobre eles, cada uma tem uma característica própria. Então, apesar de a farinha de arroz ser uma farinha de estrutura, né, a farinha de arroz integral, por exemplo, ela agrega também outras características para a massa, né, não somente da estrutura. Ela agrega fibras, então a gente tem que ver ali o ponto de hidratação. Então, não é somente saber a característica principal, a função principal daquela farinha. A gente precisa conhecer um pouquinho mais daquela farinha para saber como ela altera o meu resultado final, tá? Como ela interfere no resultado final, tá? E também o que eu preciso corrigir na receita, a depender da farinha que eu utilizo, porque às vezes é necessário, tá bom? Algumas substituições, às vezes a gente vai precisar colocar mais água ou colocar menos água, né? Se uma farinha for mais ou menos rica em fibras. Então é muito importante a gente conhecer as farinhas. Mas você não precisa conhecer todas as farinhas sem glúten, porque a gente tem diversos tipos. E muitos deles a gente nem utiliza, nem tem disponível para comprar tão fácil, né? Então você não precisa conhecer as características de uma farinha que você nunca vai usar, por exemplo. Aí você precisa conhecer as farinhas que você mais utiliza no seu dia a dia, né? As mais simples, as mais básicas, a que você tem mais acesso na sua região. Mas é muito importante que você conheça pelo menos as características principais das farinhas básicas que você utiliza na sua casa, para que você consiga obter um resultado final que você goste, né? Que sua família goste também, tá? Então é muito importante conhecer, sim, as farinhas que nós temos disponíveis e que nós utilizamos no nosso dia a dia em nossas receitas caseiras. E para a gente conseguir substituir a farinha de trigo de maneira eficiente, né, agregando as principais características que a farinha de trigo agrega às preparações, que são estrutura, liga e maciez, nós precisamos, então, agregar várias farinhas às nossas receitas, porque uma única farinha sem glúten não agrega essas três características. Elas agregam, só que cada uma agrega uma característica importante, tá? Então, a gente precisa de um mix, de uma combinação de farinhas, uma combinação equilibrada, correta, observando ali os cuidados que nós vamos tratar mais à frente aqui nessa live, tá? Para você conseguir um mix que funcione para determinada receita. Ah, mas eu queria um mix, eu já recebi muito essa pergunta. Eu queria um mix que funcionasse para vários tipos de receitas, né? Que eu pudesse fazer um número maior de receitas, ou que funcionasse para todas. E não tem como eu te dar um único mix que vá atender todas as características de todas as receitas que você queira fazer em casa, tá?
Por quê? Porque cada receita tem sua peculiaridade, cada receita tem uma característica diferente. Um pão de ló é mais leve, um bolo de chocolate, um bolo pão de ló, né, que eu quis dizer, é mais leve, um bolo de chocolate ele é mais denso. Então, cada uma tem sua característica. Eu não posso usar o mesmo mix para fazer receitas que me dão um resultado final diferente. Por isso, eu também tenho que perceber isso. E conhecendo as farinhas, você vai ter esse entendimento de quais farinhas você pode usar para determinado tipo de receita, certo? Então, é muito importante que você conheça. E dentro desse mix, né, dentro dessa composição de farinhas que a gente faz, a gente tem algumas proporções básicas, tanto para pães quanto para bolos. Ah, e eu preciso seguir exatamente essa proporção? Se você estiver iniciando, eu recomendo que sim, porque aí você vai ter mais garantia de que aquele mix esteja equilibrado, tá? Claro que importa também os demais ingredientes, mas o mix é muito importante, certo? Depois que você já tiver uma experiência, você já vai conseguir adequar esse mix de acordo com o seu gosto, né? De acordo com a receita que você está fazendo. Então você consegue colocar mais farinha de estrutura ou modificar ali os tipos de farinhas utilizados, tá? Mas você pode fazer isso depois que você já tem uma prática maior para você não perder receitas. Porque quando a gente perde receita, a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente se frustra, né? Fica triste, acha que não é capaz. Então, perder uma receita não é só perder uma receita, mas tem outras coisas por trás, né? Que acabam afetando a gente. Então é importante que você se blinde disso também, tá? De vez em quando, se você tá começando principalmente, você vai errar uma receita, é normal, não se cobre tanto, tá? Mas é uma escadinha que você vai subindo um degrau por dia, tá? Um degrau por vez. Conforme você vai testando, você vai entendendo as farinhas, buscando conhecimento, você vai subindo essa escadinha e quando chegar lá em cima, você vai ser capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten, assim como eu faço e minhas alunas fazem também, tá bom? E tem muita gente aqui que faz também, com certeza, né? Então, primeiramente você precisa conhecer esse mix. Então eu vou te passar aqui as proporções básicas que você precisa observar ali das farinhas dentro do seu mix, tá bom? Então, para um mix de bolos, por exemplo, você vai observar a seguinte proporção: 50, 25, 25. O que significa isso, Gabriela? 1 para meio. Significa o seguinte: para uma medida, né? Para uma medida de farinha de estrutura, você vai colocar meia medida de farinha de maciez e leveza e meia medida de farinha de liga, tá? Então é 1 para meio, sendo farinha de estrutura, liga e maciez, certo? Então essa é a proporção básica para você fazer um mix para bolos. Já o mix para pães, nós precisamos alterar um pouco essa proporção. Por quê? Porque a massa de pão ela é mais densa, ela é mais consistente, né? Eu tenho uma massa mais pesada, então eu preciso de mais estrutura, certo? Porque aí quando o meu pão cresce, eu tenho estrutura, eu tenho suporte, minha massa não baixa. Quando o meu pão baixa, pode ser um problema de estrutura, pode ser porque eu tenho pouca farinha de estrutura, porque eu tenho líquido demais e afeta a estrutura desse pão, tá bom? Então você precisa de um mix de aproximadamente essas proporções. 60% de farinhas de estrutura, 20% de farinhas de liga e 20% de farinhas de maciez e leveza. Eu preciso fazer um mix contendo essas 3 farinhas? Eu recomendo que sim, porque aí você consegue agregar as 3 principais características da farinha de trigo. E para ter um bolo, uma receita equilibrada, um pão equilibrado, você precisa ter estrutura, você precisa ter maciez, você precisa ter liga. Senão, se você não tiver estrutura suficiente, seu pão vai baixar. Se você não tiver liga o suficiente, seu pão vai esfarelar. E se você não tiver maciez e leveza o suficiente, o miolo do seu pão vai ficar duro, né? Não vai ficar aerado, levinho, furadinho. Então é muito importante que sim, se você está procurando fazer uma receita equilibrada, utilize pelo menos 3 tipos de farinhas, tá? Estrutura, liga e maciez. Dessa maneira você vai conseguir um melhor resultado, certo? Então observe muito isso. Lembrando que o mix único não funciona para todas as receitas, certo? E o mix comprado, eu não gosto de utilizar, muitas de vocês já me ouviram falar isso. Por quê? Porque o mix comprado, ele tem já a proporção definida de farinha de arroz, de fécula de batata, de amido de milho, de polvilho doce, a proporção de goma xantana. Eu não tenho controle algum sobre aquelas farinhas, sobre a característica que aquelas farinhas vão me trazer da receita, para a receita, né? Então eu não gosto disso, eu gosto de ter um controle, porque eu não gosto muito de goma xantana em excesso, eu prefiro uma quantidade um pouco menor,
somente para dar liga ali, para que não fique esfarelando demais, mas eu não gosto de excesso de goma xantana. Então eu não tenho controle sobre aquelas farinhas. Outra coisa, quando eu uso o mesmo mix para vários tipos de bolos, por exemplo, todos vão ficar com o mesmo resultado, porque eu uso a mesma farinha, tá? Pode ter uma diferença de resultado bem pouquinha, mas pode ter. Só que eu tenho basicamente ali um resultado muito similar, então eu não gosto, eu prefiro fazer o meu mix em casa e sai muito mais barato, tá? Sai muito mais em conta a gente produzir o nosso próprio mix com as farinhas que a gente compra no supermercado, com as farinhas básicas, né? Ok, então agora nós vamos falar sobre as farinhas. Eu separei algumas aqui, que são as farinhas que eu recebo mais dúvidas, tá? Vamos tratar sobre as farinhas que provocam um resultado um pouquinho assim mais alterado na receita e que as pessoas têm mais dúvidas. Então nós vamos falar primeiro sobre a farinha de estrutura. E aí dentro do grupo de farinhas de estrutura, o mix, né, ele pode variar de 50% a 70%. Eu falei de 50% de estrutura pro bolo e 60% pro pão. Só que esse é o mix básico, tá? Depois que você ganhar experiência, você pode ir dar uma modificada nessa proporção, tá? Então, as de estrutura geralmente vão na receita entre 50% e 70% das farinhas como um todo. Porque nós precisamos de mais estrutura do que maciez e leveza, né? Eu preciso de um suporte maior do que o miolo mais macio. Só que eu preciso dele também, por isso que eu adiciono a farinha de maciez e leveza, certo? Então aqui eu separei 3 farinhas de estrutura pra gente conversar hoje. Se você tiver dúvidas sobre outras, pode colocar no chat que depois aí a gente vai conversando, tá? Primeira farinha que eu separei pra falar com vocês é a farinha de arroz integral. A farinha de arroz integral, ela é rica em fibras, tem um sabor pronunciado, né? Um sabor mais acentuado do que a farinha de arroz branco, por exemplo. Ela tem menos amido do que a farinha de arroz branco e é uma farinha mais seca, ou seja, ela vai absorver mais os líquidos da receita. Então, se eu não adiciono líquido de maneira suficiente para aquela farinha que eu coloquei, a minha massa vai ficar seca, pode ficar esfarelando, pode não crescer tão bem, porque eu não tenho umidade, né? A umidade também contribui para o crescimento do bolo, do pão. Então, e eu vou ter um miolo mais firme. Então, eu preciso colocar a água em quantidades suficientes para uma farinha que é mais rica em fibras, como é o caso da farinha de arroz integral, tá? Eu preciso adicionar mais líquidos, certo? E a farinha de arroz integral, assim como a farinha de arroz branco, ela tem um teor baixo de proteínas quando a gente compara com a farinha de trigo, por exemplo. A farinha de trigo tem por volta de 12,5% de proteínas. A farinha de arroz ela tem por volta de 7%. Ou seja, em cada 100 gramas de farinha de arroz, eu tenho 7 gramas de proteínas. É isso que significa. Então, é uma quantidade pequena, que a depender da sua receita e dos demais ingredientes, pode ser que seja insuficiente para dar maciez e umidade para a massa. Então, mas isso varia demais, tá? Varia muito da receita, da formulação da receita. Eu já fiz receitas com farinha de arroz integral em uma maior proporção, agregando uma farinha rica em proteínas, como a de trigo sarraceno, que combina muito bem, inclusive. E o pão ficou super macio, super úmido, porque eu tenho ali a inserção de mais proteínas através da farinha de trigo sarraceno ou a farinha de grão de bico, que eu vou tratar daqui a pouquinho. E aí eu supro essa falta que a farinha de arroz integral tem, né, em proteínas. Por que é importante adicionar proteínas nas nossas massas? Porque as proteínas vão ajudar na formação daquela rede, sabe? Na rede do pão ali, a ligação entre as moléculas. Isso vai me proporcionar uma textura melhor da massa. Então, a proteína agrega maciez e umidade também. Mantém ali a umidade dentro da massa. Por isso que é interessante a gente adicionar farinhas ricas em proteínas e também gorduras às nossas massas de pães e de bolos para agregar mais maciez e umidade, tá bom? A farinha de arroz integral, ela é pobre em proteínas, quando a gente compara com outras farinhas. Então, para eu trazer mais maciez, mais umidade, eu posso combiná-la com a farinha de grão de bico, por exemplo, que é uma farinha rica em proteínas, rica em fibras, vitaminas, minerais, né? E essa farinha, ela tem aproximadamente 16% de proteínas. Então, ela tem mais proteínas do que a farinha de trigo. Ela agrega muita maciez e umidade às massas, tá? Então, além de estrutura, ela também agrega maciez e agrega liga aos preparos, além de ajudar na coloração de produtos assados. Então, pães, bolos, pizza que levam a farinha de grão de bico, né? Elas vão ficar mais douradinhas, porque a farinha tem essa função também de acentuar a coloração
dourada dos produtos assados, tá? Só que essa farinha, ela agrega, né, sabor residual. Então, essa farinha deixa sabor residual na receita, a depender da quantidade que você utilize, certo? Minha recomendação de uso, de 20 a 30% do mix. Então, considerando ali um mix com, né, 100% de farinhas, de 20 a 30 corresponderá à farinha de grão de bico. Isso é preferência, tá? É muito do gosto, porque eu não gosto da farinha de grão de bico quando ela deixa sabor residual. Porque eu acho que rouba, né? A depender da receita, rouba o sabor do pão, rouba o sabor do bolo. Então eu não acho interessante, por isso eu recomendo essa proporção um pouquinho menor. Mas se você gostar do sabor, aí você pode aumentar um pouquinho essa proporção, tá bom? Então, pra quem não gosta muito, o indicado é combinar. E você pode combinar muito bem a farinha de grão de bico, que é rica em proteínas, com a farinha de arroz integral, que é pobre em proteínas. Dessa maneira, você vai obter um resultado final mais macio, mais úmido, com estrutura, né? Um pouquinho ali mais de liga também. Então, é ótima essa farinha para ser combinada com a farinha de arroz integral, que é uma farinha rica em fibras, tá? A próxima farinha que nós vamos tratar é uma farinha ótima para a saúde, só que se você adicionar uma quantidade muito grande, ela vai dar prejuízo na sua massa. Qual é essa farinha? Farinha de aveia, tá? A farinha de aveia é maravilhosa, né? Ela é rica em proteínas, rica em fibras, rica em minerais, rica em gorduras boas, né? E ela tem uma fibra solúvel chamada de beta-glucana. Essa beta-glucana, ela tem a capacidade de prolongar a nossa saciedade. Então, ela contribui no controle das doenças cardiovasculares, tá bom? Então, essa é uma farinha muito saudável, né? Muito saudável pra gente consumir. Só que a quantidade em excesso na receita vai pesar a massa. Isso porque ela tem uma grande quantidade de fibras e de amido. Então, se eu tenho, olha só a combinação, eu tenho uma grande quantidade de fibras. Isso significa que a minha massa, minha farinha de aveia, vai absorver uma quantidade maior de líquido, certo? Como eu tenho uma grande quantidade de amido também nessa receita, esse amido vai gelatinizar e vai pesar a massa. Geralmente, né, quando a gente coloca uma quantidade maior de amido, esse amido ele vai descer, ele vai pesar e vai descer para o fundo da forma. Não sei se você já viu algum resultado assim, algum pão, algum bolo que fique assim. Eu já fiz um pão que ficou assim, eu já recebi também. Acho que uma aluna minha fez um também que ficou gelatinizado nas bordas e no fundo. E aí pode ser por conta do amido, sim, tá? Nesse caso do dela não tinha farinha de aveia. Mas pode ser pelo amido, pelo excesso de amido ali, dependendo da farinha que você está utilizando, certo? Então ela pode pesar a massa. Minha recomendação de uso para farinha de aveia é de 20 a 30% também, tá? Para que você ainda consiga obter as características que você quer dessa massa, dessa farinha, que é a maciez, que é a umidade, né? E é o valor nutricional também, através do enriquecimento, através das fibras, né? Dos minerais, das vitaminas, das gorduras boas que ela agrega. Só que não a quantidade não vai ser tão grande a ponto de pesar a sua massa, a ponto de fazer com que seu bolo não fique tão fofinho. Então, fique mais pesado, mais embatumado, tá bom? Outra coisa, tem alguns tipos, né, alguns formatos de aveia que estão disponíveis no mercado para você comprar. E aí tem a diferença, viu? Tem diferença entre esses tipos. Se você compra a farinha, o floco ou o farelo, são coisas diferentes. Se você for substituir um pelo outro, vai dar alteração na receita, principalmente entre a farinha e o farelo. Por quê? Porque a farinha, ela é feita a partir do grãozinho da aveia, somente aquela parte interna do grão, que é rica em amido, rica em carboidratos. Então ela é pobre em fibras e rica em amido. Ela não agrega tanto valor nutricional assim, certo? Se for comparado com o floco, por exemplo. O floco da aveia, ele é o grão inteiro prensado. Então ali conserva todos os nutrientes, todas as fibras. O melhor, é um combo, né? Tem ali o carboidrato, tem a fibra, tem as gorduras boas, tudo ali pressionadinho. E o terceiro tipo é o farelo. Só que o farelo é feito somente com a casca do grão da aveia. E aí eu tenho muita fibra e muito pouco amido. Então se eu adiciono, se em uma receita pede farinha de aveia e eu troco pelo farelo de aveia, eu vou ter uma massa que vai absorver muito mais os líquidos da receita e que por isso pode ficar pesada, né? Porque eu tenho que agregar muito líquido. E também
além disso, né, além de ficar pesada, além de ter que agregar mais líquidos, você vai ter um resultado final diferente, certo? Vai ser diferente por conta dessas alterações entre a farinha, que é rica em amido, e o farelo, que é rico em fibras, tá bom? O que eu indico se você gosta de utilizar a farinha de aveia? Você pode comprar os flocos, né, de aveia e triturar no liquidificador e fazer a sua farinha em casa. Porque aí você tem todo o valor nutricional da aveia e consegue ali uma farinha fresquinha feita na hora, tá bom? Então o ideal é que você compre o floco e triture no liquidificador antes de usar. Inclusive, sobre a farinha de aveia, muitas pessoas me perguntam por que a farinha de aveia ela tem glúten. E na verdade, naturalmente, a aveia não tem glúten, tá? Naturalmente, a proteína da aveia é chamada de avenina. Apesar de ela ser bem parecida com o glúten, ela não tem glúten, tá? A aveia naturalmente. Só que, o que acontece? Aqui no Brasil, tem um sistema de cultura que chama-se rotação de cultura. O que é isso? Em uma safra, eu planto trigo, logo em seguida, eu colho o trigo e planto a aveia. Então, essa rotação de culturas dentro da mesma área provoca a contaminação cruzada. Pode ser essa uma das opções, né, de contaminação. Se não foi ali, se não foi no plantio, foi na colheita, porque usa a mesma colheitadeira. Se não foi na colheita, pode ter sido no transporte, no caminhão, no armazenamento, né, lá no armazém, que compartilha ou que compartilha numa safra o trigo, na outra aveia. Pode ter sido no processamento dessa aveia, né, na embalagem dessa aveia. Então, a aveia no Brasil, ela tem glúten por contaminação cruzada. Mas nós temos disponíveis hoje no mercado algumas marcas de aveia que são livres dessa contaminação cruzada, tá bom? Então, se você tem alguma restrição ao glúten, alguma sensibilidade, busque utilizar uma farinha que é sem glúten, tá? Que esteja no rótulo descrito isso. Se você só retirou o glúten da alimentação por opção, para ter uma saúde melhor, né? Mais qualidade de vida, aí você não precisa se preocupar com a contaminação, porque você não vai ter sintomas, tá certo? É só você prestar atenção nessa diferença. Mas a aveia não tem glúten naturalmente, só que ela pode sofrer contaminação cruzada, tá bom? Agora vamos para o nosso próximo grupo. O próximo grupo é o de farinhas de liga. É um grupo muito importante também, porque quando a gente retira o glúten, retira a farinha de trigo e coloca a farinha sem glúten sozinha ali, uma sozinha, não é suficiente para agregar liga as massas a ponto de manter esse pão, esse bolo firme sem esfarelar depois que ele estiver pronto. Então nós precisamos agregar também uma farinha que tem essa função de liga como função principal, certo? Nós temos outras farinhas que agregam liga, como a farinha de aveia de grão de bico, só que não são em quantidades suficientes, por isso nós precisamos agregar também uma farinha de liga. E dentro desse grupo de farinhas de liga, eu escolhi 2 tipos para falar para vocês hoje. Só falando sobre o mix, esse grupo de farinhas, ele entra na proporção de 20 a 30%, tá? Como eu disse, conforme você for ganhando experiência praticando, você vai conseguir ali dar uma mexida no seu mix básico. Então, você pode ficar entre 20 e 30% de farinhas de liga. Aqui, eu escolhi 2 farinhas que são as que você pode utilizar para substituir, porque a mais comum qual é? A polvilho doce, né? Todo mundo usa o polvilho doce. Eu uso muito o polvilho doce. Só que tem uma farinha, que é a fécula de araruta, que ela tem um maior valor nutricional do que o polvilho doce. O polvilho doce é muito pobre, né, de nutrientes. Então, a farinha de araruta, a fécula de araruta, ela tem um bom teor de proteínas, um bom teor de fibras. Então, ela traz também traz também o valor nutricional para as nossas receitas, além de fornecer liga, né, às nossas preparações. Ela contém também o amido resistente. O que significa ter amido resistente? Significa que o nosso organismo digere aquele alimento de maneira mais lenta. Assim a gente aproveita melhor os nutrientes, né? Se sente saciada por mais tempo. Então, a farinha de araruta tem amido resistente. É o mesmo amido resistente que tem na biomassa de banana verde, né? É o mesmo amido resistente que prolonga ali nossa saciedade, né? Traz os benefícios dessa digestibilidade mais lenta, certo? E, além disso, a fécula de araruta
tem um índice glicêmico mais baixo, é de aproximadamente 41% o índice glicêmico, certo? Para você ter uma ideia, o açúcar tem um índice glicêmico de 65. Então é uma farinha com baixo índice glicêmico quando a gente compara com o açúcar, por exemplo. E tá, farinha de araruta. Além de liga, essa farinha também vai adicionar maciez aos preparos, tá? Ela substitui o polvilho doce com as mesmas funções ali, então ela traz liga e também traz maciez aos pães e aos bolos sem glúten. A segunda farinha, deixa eu beber uma água, que nós vamos falar dela. A segunda farinha que eu separei para falar com vocês é a farinha de linhaça, tá? Muita gente utiliza, muita gente me pergunta como usar, então vamos falar sobre ela um pouquinho. A farinha de linhaça é rica em fibras, rica em gorduras boas, rica em ômegas 3 e 6, então faz muito bem para nossa saúde. Ela tem a capacidade de formar uma solução viscosa, né, dentro da nossa massa. Então, a farinha de linhaça ela pode substituir inclusive os ovos por conta dessa capacidade de formação de gel que ela tem. Então, ela pode sim substituir os ovos em algumas receitas. Ela agrega liga, agrega viscosidade, só que ela tem sabor residual. Então, o importante, se você gosta de utilizar, por exemplo, é você não comprar uma farinha de linhaça no supermercado, ou se comprar, já comprar aquela que vem estabilizada de fábrica. Por que eu tô falando isso? O ideal é você fazer em casa na hora que você for utilizar na receita. Porque a farinha de linhaça ela é rica em gorduras, né? E se eu bato a minha farinha ou compro uma farinha que não tem essa estabilização de fábrica e deixo ali por uns dias, né, uns 30 dias guardada, porque o prazo de validade é maior, eu vou perdendo componentes bioativos dessa farinha e pior, eu vou perdendo o sabor, eu vou ganhando um sabor ruim, vou ganhando um sabor ranço nessa farinha, porque ela é rica em gorduras, essas gorduras vão oxidando com o passar do tempo e a exposição ao ar. Então é importante, se você quer utilizar essa farinha, pode utilizar nas receitas, tá? A proporção também, eu coloco ali uns 15 a 20%, né? Nem isso, na verdade, uns 10 a 15% de farinha de linhaça, porque ela deixa sabor residual. Mas você pode adicionar em receitas salgadas, por exemplo, receitas de pães, receitas de pizza, tá? A farinha de linhaça vai agregar valor nutricional, vai trazer essa liga também para a sua receita, ajudando a manter os ingredientes unidos e vai trazer maciez juntamente com a liga, porque também é uma das funções dela, tá bom? Então você pode substituir o ovo também pela farinha de linhaça, pelo ovo de linhaça, né? Por conta dessa capacidade de formação de gel. Se você quiser combinar, não dá para substituir o polvilho por ela, todo, né? Mas você pode combinar uma parte, né? Por exemplo, vão 50 gramas de polvilho numa receita. Você coloca 30 de polvilho, 20 de farinha de linhaça, né? Combina para você conseguir um resultado final bom, mas sem deixar um sabor muito forte na sua receita, tá bom? Ok, mais um grupo foi, agora faltam 2. Nós vamos falar sobre o grupo de farinhas de maciez e leveza. E no nosso mix, a proporção é a mesma das farinhas de liga, de 20 a 30%, tá? Dentro desse grupo de farinhas de maciez e leveza, eu escolhi uma farinha para falar, porque a gente só tem 2, né? Mas eu escolhi a fécula de batata. A fécula de batata, ela é pouco nutritiva, tá bom? Ela é pouco nutritiva, não dá estrutura para as massas. Então, eu já vi receitas que tem mais fécula do que farinha de arroz e não dá estrutura. Então, pode ser que você tenha um problema com essa receita quando você tem mais fécula de batata do que farinha de arroz. Então, é importante conhecer ali o ajuste, né, o equilíbrio dessa receita para você não perder ingredientes, certo? É uma farinha que tem a capacidade de formar gel. Então, ela também é utilizada para engrossar caldos, né? Assim como o amido de milho, ela tem essa capacidade de formação de gel, de espessar as massas, certo? E ela traz muita maciez e muita leveza para os preparos, principalmente dos bolos, os pães também. Esses pães com as massas mais leves, né? Esses pães como, por exemplo, o sonho, o pão de hambúrguer, ela traz essa leveza. Então você tem um pãozinho mais levinho, mais furadinho, mais aerado. E ela ajuda também a manter o pão, manter o bolo macio por mais tempo. Por quê? Porque na formação do grânulo de amido, a gente tem 2 polímeros, duas moléculas, né? 2 coisinhas, 2 componentes que formam a molécula de amido. Então, eu tenho 2 coisinhas que formam o amido.
E a fécula de batata, ela é rica em uma especificamente. Ela também tem a segunda, chama amilose e amilopectina. Ela tem uma que é em maior quantidade, que é a amilopectina. Quando eu tenho uma farinha que tem essas duas moléculas, só que a amilopectina se sobressai em quantidade, eu tenho uma farinha que vai trazer mais maciez para os pães e para os bolos e que vai manter essa maciez por mais tempo. Por quê? Quando eu tenho essas duas moléculas, né, o amido, ele envelhece os produtos, porque ele vai perdendo água, perdendo umidade com o passar dos dias, certo? Quando eu tenho uma farinha que é mais rica em amilopectina, eu tenho um envelhecimento mais lento do meu produto. Por isso que a fécula de batata é uma dessas farinhas que agregam mais maciez e leveza e ajudam a manter o seu pão e o seu bolo macio por mais tempo, porque ela envelhece o produto mais lentamente, tá? Então é uma boa dica, se você quiser melhorar ali a maciez dos seus pães, dos seus bolos, mantê-los assim por mais tempo, utilize a fécula de batata no lugar do amido de milho, que é o contrário. O amido de milho se comporta ao contrário, ele envelhece mais rápido os produtos, tá? Bom, fécula de batata foi, temos mais um grupo. Só que esse aqui, esses três grupos, eles compõem o mix básico, tá? O próximo grupo, você vai sim utilizar, se você quiser, como um complemento ao mix básico que eu te passei, tá? Na proporção que eu te passei. Vamos lá. O próximo grupo é o de farinhas proteicas, tá? Por que eu dividi em estrutura, liga, maciez e proteicas? Nós temos outras farinhas proteicas que pertencem ao grupo de estrutura. Trigo sarraceno, grão de bico, aveia, feijão branco. Todas essas farinhas também são ricas em proteínas. Então, por que ela não está no grupo de proteicas? Porque a função principal dessas farinhas é dar estrutura e não fornecer maciez e umidade, como são essas farinhas que estão nesse grupo de proteicas, tá? Então, para não confundir, eu separei em estrutura e proteicas. Dentro do grupo de estrutura, eu tenho as farinhas que dão estrutura como função principal, só que elas também agregam outras características. Dentro do grupo de farinhas proteicas, eu tenho as farinhas que agregam mais maciez e umidade aos produtos e atribuem estrutura de maneira secundária. Então, eu não posso usar uma farinha de estrutura no lugar de uma de maciez e umidade, e nem o contrário, né? Uma proteica. Eu não posso usar uma farinha proteica no lugar de uma farinha de estrutura, porque vai dar ruim no seu pão, no seu bolo, ele vai baixar, porque ele não vai ter suporte, tá? Então, vamos falar de algumas farinhas proteicas. Eu escolhi duas, uma é a mais comum e a outra é a que dá mais problema, porque é muito difícil de usar ela. Bom, a primeira, a mais comum, é a farinha de amêndoas, né? A farinha de amêndoas, ela é rica em proteínas, rica em fibras, rica em gorduras saudáveis, em minerais, né? Ela agrega maciez, agrega umidade, agrega sabor também, a depender da quantidade que você utilize. Então, é uma farinha incrível para você usar em complemento ao seu mix. Eu coloco, geralmente, uns 30 a 40 gramas em um mix de 210, 230 gramas. Então, de 30 a 40 gramas, eu coloco de farinha de amêndoas, para atribuir à massa maciez e umidade. Mais, né? Maciez e umidade. Essa umidade fornecida pela gordura dessa farinha vai ajudar a manter o seu pão, o seu bolo macio por mais tempo também, tá bom? E a outra farinha é a farinha de coco. E ela causa um burburinho, né? Por quê? Porque ela é uma farinha muito rica em fibra. Ela tem uma característica de secar a sua massa se você não usar corretamente. E tem muita gente que chega pra mim e fala: nossa, eu usei a farinha de coco e meu bolo ficou horrível, ficou seco, ficou esfarelando. E isso acontece se você não usar a farinha de coco corretamente, tá? A farinha de coco, a gente tem dois tipos, né? A clara e a escura. Tem diferença entre os dois? Tem diferença, tá? A farinha de coco clara, ela é feita somente com a polpa do coco branca, sabe aquela polpa branca? Então ela tem menos fibras. Já a farinha de coco escura é feita com a polpa branca mais a película marrom que a reveste. Por isso ela também é mais rica em fibras. Então, a farinha de coco escura absorve mais líquidos do que a farinha de coco branca. Então, ela tende a ressecar mais a sua massa, tá? A escura. Mas a branca também absorve porque ela também é rica em fibras, certo? Ela tem um alto teor de fibras, como eu disse, ela tem uma proporção, uma capacidade de retenção de líquidos muito grande, por isso que ela é um pouco difícil de ser utilizada.
Deixa sabor residual? Sim, deixa sabor residual na massa, né? E aí a quantidade que você vai utilizar depende muito da sua receita. Essa é uma farinha que, assim, eu uso em algumas receitas. Eu acho que tem uma receita que eu usei a farinha de coco aqui no canal, que é o bolo de banana. Inclusive eu mandei ontem o link para uma pessoa que perguntou se eu tinha alguma receita com farinha de coco. Então, nessa receita, se eu não me engano, eu coloquei 50 gramas de farinha de coco. Ah, mas é uma proporção grande, sim. Só que nessa receita vai banana amassada, né? Eu bato a banana. Então a banana vai trazer muita umidade, muita maciez. Eu compenso essa falta, né, eu trago mais maciez e mais umidade porque com a farinha de coco eu tendo a deixar a massa mais seca. Por isso que eu consigo usar as duas ali com a farinha de coco sendo uma proporção maior. Quando eu agrego algum purê, um purê de tubérculo, um purê de fruta, né, uma biomassa de banana verde. Então eu consigo trabalhar ali muito bem com essa farinha de coco, adicionando um purê que vai trazer mais maciez e mais umidade ao preparo, tá? Se você não tem uma receita que adicione purê, você pode colocar de 10 a 15% de farinha de coco. Só que tem que cuidar muito com o ponto de hidratação dessa massa, né? Para você não colocar líquidos a menos, né, insuficientes, e essa massa ficar seca e esfarelando, tá? É muito importante. Só observar esses cuidados, tá? Bom, não acabou, gente. Ainda tem análise da receita. Eu coloquei uma receita aqui na descrição para vocês darem uma olhada, tá? Essa receita, gente, ela é muito famosa. Porque a massa dela é maravilhosa. Quem fez aí já pode confirmar. É a receita de cuca de uva, sem glúten e sem lácteos, tá? Nós vamos analisar aqui rapidamente o mix que eu utilizei para fazer essa receita. Quem não fez, faça, gente. Essa cuca fica com uma massa tão fofinha, tão leve. Vocês têm que fazer. Inclusive, deu até vontade de fazer ela aqui em casa. Vamos lá. Eu vou falar dos ingredientes, mas eles já estão na descrição, tá? Já tem o link também para você assistir a receita depois que acabar essa live, para você conhecer essa receita deliciosa. Aqui nessa receita, eu usei o mix básico, só para exemplificar, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas o mix básico não funciona. Uma farinha só não funciona, o mix básico funciona sim. E essa receita aqui tá pra provar que funciona, olha só. Qual é o mix que eu usei? 120 gramas de farinha de arroz branco, 80 gramas de amido de milho e 60 gramas de polvilho doce. E aí eu adicionei 3 gramas de goma xantana, né? Porque eu preciso de mais liga nessa massa. Então perceba, eu tenho 3 tipos de farinha, são bem os nossos grupos, né? Estrutura, liga e maciez. A proporção tá 1 para meio? Não, não tá. Tá? Não tá por quê? Porque eu já sei fazer esses tipos de receitas e eu consigo trabalhar ali uma diferença de mix, uma diferença de proporção, de maneira a obter um resultado maravilhoso ainda, tá? Então isso você vai conseguir também depois que você tiver mais prática. Então basicamente foram essas 3 farinhas que eu utilizei. 120 de farinha de arroz, 80 de amido de milho e 60 de polvilho doce, tá? É o mix básico e você vai ver, entra nesse vídeo depois, assiste ao vídeo, vê lá a textura dessa massa depois que ela tá pronta. Eu te recomendo, ela é maravilhosa. Bom, então era isso que eu queria passar, tá, gente? Era essa a análise só pra te dar uma exemplificação de uma receita com um mix básico e que fica com uma textura incrível, certo? Pra você testar em casa. Bom, agora vamos para as perguntas, né? Vamos ver se vocês têm dúvidas. Enquanto vocês escrevem aí no chat, eu vou tomar uma água. Vamos lá. Josefa, estou muito agradecida por você estar nos ensinando sobre farinha sem glúten. Eu não sabia quase nada sobre isso, embora eu não tenha problema com o glúten e nem meu marido. Josefa, eu fico muito feliz que você esteja aprendendo e esteja gostando de aprender, porque isso é muito importante também, né? Ainda mais você que não precisa retirar o glúten por uma questão de saúde, né? Assim, de saúde que eu digo de doença, né? De sensibilidade. Então, parabéns pra você por ter retirado o glúten e parabéns por você estar aqui buscando aprender mais sobre esse mundo, né? É muito legal ver isso, gente. Esqueci meu levan na geladeira e ele ficou fraco. Alimentei com mix de farinhas de arroz e de grão de bico há 30 minutos.
Eu não trabalho com o levain, tá, Lorena? Então eu não vou poder te ajudar nessa sua dúvida, tá bom? Posso usar o levain no bolo como substituto no lugar do fermento químico. Como eu não trabalho com levain, não consigo te indicar essa proporção, tá? Os 2 pães que fiz ficaram uma delícia, mas baixaram um pouco no centro. Não eram das suas receitas. Pode ser um pouquinho de desequilíbrio nos ingredientes, pode ser um pouquinho de água a mais que você colocou na receita, tá, Cecília? Mas isso principalmente se você está começando, é normal, tá? Ele baixar um pouquinho não tem problema. Se ele baixar muito, aí tem um desequilíbrio muito grande na sua massa. Se ele baixar levemente, você corrige ali o ponto de hidratação. Provavelmente é porque a massa ficou um pouquinho mais líquida, tá? E aí ele dá uma baixadinha. Se não for isso, se a sua receita tá equilibrada, perceba se você abriu uma janela a hora que for retirar ele do forno, né? Se passou uma corrente de ar ali, porque ele pode baixar também, mesmo sendo equilibrado. Se passar uma corrente de ar fria, esse choque térmico que dá na massa faz com que ele baixe também, tá? No mais, é normal os produtos darem uma murchadinha, leve murchadinha, depois que saem do forno. Por quê? Porque quando ele sai do forno, ele continua assando, correto? E as moléculas de amido estão todas ligadinhas e elas dão uma apertada nas ligações, elas dão uma puxadinha. E aí o seu pão, o seu bolo, ele pode dar uma leve murchadinha, é normal, mas bem pequenininha, bem pouquinho, tá? Se for muito, aí é um desequilíbrio na receita. Vai ficar gravado sim, tá, Lorena? Fiz sua receita do bolo de laranja, mas substituí o ovo por linhaça e assei ela na airfryer. Ficou perfeito. Que ótimo, Wesley. Eu acho que você comentou abaixo do bolo de laranja, né? Eu lembro de você, eu acho. Que você comentou. Que fico muito feliz que você tenha acertado e gostado do resultado. Modificou bem a receita e ó, deu certo. Que coisa boa. Eu posso misturar em uma receita a farinha de arroz branco com integral e a de grão de bico? Pode, Sônia. Você pode sim, tá? Pode usar 3 tipos de farinhas de estrutura, não tem problema. Desde que você use as demais também. Liga e maciez, tá? Muito esclarecedora a sua explicação. Deus te abençoe. Amém. Araruta, polvilho doce e fécula de mandioca são sinônimos? Não são, tá? São produtos diferentes. O polvilho doce e a fécula de mandioca, em algumas regiões, elas têm o mesmo nome, né? Aqui em Brasília, tem o mesmo nome. Você vê polvilho doce e em cima fécula de batata. Então, é a mesma coisa. A fécula, para alguns lugares, a fécula é mais fininha, tem um grânulo bem mais fino. E o polvilho doce é aquele que tem um grânulo grosso. Mas eu não encontro mais esse polvilho doce do grânulo grosso, tá? Já a fécula de araruta, não. A fécula de araruta, ela é oriunda de outra planta, tá bom? É de outra planta. Mas eles atuam utilizando, dando a mesma função, as mesmas características da receita. Meu pão francês ficou com a casca muito dura e vítrea. Segui a tua receita à risca. Seria o forno? Meu forno é de convecção da Progás. Clarice, provavelmente, tá? O meu não é por convecção. Eu nunca assei num forno de convecção. Então pode ser, sim, ter sido forno. Provavelmente tenha sido isso mesmo. E pra ficar com a casca dura, eu já tive essa experiência, mas foi com forno frio. Então eu coloquei o meu pão francês para assar em um forno frio, então ele foi ficando morno, até esquentar ele ficou com a casca dura. Então pode ter sido isso também, tá? Itaquiraí, Mato Grosso do Sul. Jane, bem-vinda. Farinha de coco com linhaça? Depende do restante das farinhas, mas pode combinar sim, tá? Só as duas não recomendo, porque aí você tem uma farinha de liga e uma farinha proteica. Você precisa equilibrar esse mix, colocando uma farinha de maciez e a outra de estrutura, tá? Essa cuca eu posso colocar uvas passas hidratadas no lugar da uva fresca? Com certeza, você pode colocar o que você quiser, tá? Morango, banana, gotinhas de chocolate. Gotas de chocolate com banana deve ficar uma delícia. Pode colocar o que você gostar. Também uso a farinha de coco branca e fina. Coloco aos poucos e deixo descansar os 3 minutos para dar tempo de hidratar. Isso é uma boa técnica, que aí você consegue ver ali se sua massa está precisando de mais líquidos ou não, né? Só que faça isso antes de adicionar o fermento, se for um bolo, para que a sua massa não comece a fermentar na bancada. A Sônia é alérgica a glúten, leite e amido de milho. Dá para adequar as receitas, né? Glúten e leite, a gente já tem receitas aqui que são sem glúten e sem leite. O amido de milho a gente substitui pela fécula de batata, né?
Clarice, qual a proporção das farinhas para o pão francês? Depende, tá? Tem uma receita aqui no canal com o pão francês. Você vai lá e dá uma olhadinha, tá? No mix. Tem um mix, é um pouquinho mais diferente o mix de pão francês, porque a gente precisa de uma característica muito específica, né? Casquinha crocante, o miolo não tão úmido, mais sequinho, cheio de furinhos. Então é um mix diferenciado, mas tem a receita aqui no canal, você pode ir lá conferir e fazer em casa também. Obrigada, Sônia. Sucesso para todas nós. Vamos dar like, é isso aí, gente. Vamos dar like pro YouTube distribuir nossas lives, para ajudar mais pessoas. Qual a diferença entre farinha de coco branca e a farinha de coco branca light? Olha, eu não conheço a farinha de coco branca light, mas deve ser porque ela tem menos gorduras, né? Menos gorduras, porque açúcar é diet, né? Então, deve ser porque ela tem menos gordura. Mas bom, vou até pesquisar sobre ela. Não conhecia não, Carla. Vou dar uma pesquisada. Fátima, fiz a pizza. Vou ver se consigo te marcar no Instagram e postar. Ficou linda e gostosa. Que bom, Fátima, que você gostou da pizza. Ai, eu amo aquela pizza, gente. Eu comi ontem um monte depois que terminou a live. Como substituir a goma xantana nas receitas? Carla, você pode substituir por psyllium, por goma guara ou por CMC, tá? São essas as opções de substituições. Quando você vai substituir a goma xantana por goma guara ou CMC, você vai usar a mesma proporção, só que os resultados finais serão um pouco diferentes, tá? Na substituição da goma xantana por psyllium, aí você tem que mudar a proporção, porque o psyllium é mais fraco do que a goma xantana. Então você vai usar a seguinte, para cada 4 gramas de goma xantana, você vai usar 10 de psyllium, tá bom? Então é basicamente 1 grama de psyllium para cada 1 grama de goma xantana para cada 2,5 gramas de psyllium, tá? O meu forno estava bem quente. Não tem como desligar a convecção. Tem alguma dica? Clarice, não tenho dica para você conta dessa convecção, se não tem como desligar. Que estranho não poder desligar, né? Ah, a textura da massa, ela ficou igual no vídeo? Deu para você modelar direitinho? Pode ser por causa do vento, né? Que tenha ficado com a casca dura. Porque o vento vai retirando a umidade também mais rápido, né? Então acaba que o processo de formação da casca ele tem um prejuízo, porque a umidade sai muito rapidamente da superfície. E sai mais umidade da superfície quando você tem um vento ali. Então pode ter sido isso que deixou o seu pão com a casquinha dura. Tem receita de massa de pastel? Aqui no canal eu não tenho, tá, Clarice? Ainda não. Aqui no canal ainda não. Posso usar farinha de banana verde no lugar de polvilho doce? Sônia, farinha de banana verde é uma farinha de estrutura, tá? Não é farinha de liga. Ela é uma farinha de estrutura rica em fibras. E aí, e deixa sabor residual também. Quando você adiciona essa farinha de banana verde na massa, ela tende a ressecar bastante essa massa. Então, o indicado também é que você utilize uma pequena proporção dessa farinha quando você for usar, mas não substitui o polvilho doce. Clarice, então é o forno mesmo, tá? O problema é o vento, é a convecção. Não sei como que a gente poderia resolver isso se ele não desliga. Porque de qualquer maneira, se colocar alguma coisa para tampar esse vento, né? Pode dar um problema no forno, porque aí o ar, em vez de entrar, vai sair. Pode dar um problema no forno. Só para finalizar, depois que você entender as farinhas, você vai ser capaz de fazer os seus pães, os seus bolos incríveis, perfeitos, do jeito que você gosta, tá? É só você entender ali algumas nuances das farinhas, tá bom, gente? No que precisarem, contem comigo. Beijo no coração, até segunda-feira. Tchau, tchau.